Senhor, vai ser usado, Senhor Deus, nessa noite, em favor da sua igreja. Fala, Senhor Deus, poderosamente aos nossos corações. Assim eu oro, Pai amado, apresentando teu filho em tuas mãos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Antes de passar ao pastor, o pessoal de Angra chegou. Após a palavra, eles vão ter a oportunidade de louvar a Deus. O pessoal de Angra está aí, né? Então depois. A paz do Senhor, amados. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Eu quero nesta noite louvar a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui com você, festejando mais um aniversário de fundação desta igreja, 53 anos, 35 anos do coral. E, como o pastor Osiel já disse, hoje culto dos clássicos em nossa igreja, e chegando aqui eu já ouvi lá de fora a banda louvando ao Senhor. Eu falei, tá bom, continua a mesma igreja, então tá tranquilo. E vem aqui no final, Prisma e... bom a beça. Louvo a Deus pela vida de vocês. Parabéns. Eu posso dizer neste momento, parabéns. Cada hora muda de maestro. Se quiser mandar dois para lá, tá bom? Contrabaixista, que coisa boa. Todo mundo festejando. Isso é bom. Prometo a vocês que, como sempre, não vou me alongar, não vou de forma alguma enfadar vocês, mas vamos cantar, aproveitar aí essa turma, e cada dia que passa eles estão mais abusados, né? Isso é bom. Aleluia! Vai dando glória. Quem já era, aleluia. Então vamos misturar. Vamos lá. Viva com Deus. Em cada mortal
126, Salmos que foi escolhido para tema desta programação. Trago aqui o abraço da nossa igreja e as felicitações por esta data maravilhosa que o Senhor concede a todos nós, porque hoje me incluo nesta família também para dar graças a Deus por este grande feito, esta grande vitória. Aleluia! E a palavra de Deus diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós nos regressamos outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sabemos que este salmo, ele remete-nos a lembrarmos do exílio, a lembrarmos dos peregrinos, porque trata-se de um dos salmos, Cântico dos Degraus. E os Cânticos dos Degraus, ele começa no salmo de número 120 e vai até o salmo de número 134. E isso nos traz a entender pela palavra que eram cânticos entoados pelos peregrinos, por aqueles que estavam exilados, aqueles que um dia tiveram liberdade de adorar, liberdade de exaltar, liberdade de louvar ao Senhor, liberdade de estarem diante de Deus fazendo a sua vontade, mas entenderam que não, que deveriam estarem andando em outros caminhos. E Deus, certamente não se agradando, começou a observar que este povo que era seu, o povo que ele havia comprado para ser exclusivamente seu, que tirou lá do Egito, que trouxe por 40 anos peregrino pelo deserto, levando Moisés a liderá-los, e depois disso Josué. E na realidade, este povo sempre problemático. Eu não sei porquê, eu acredito que eles eram assembleianos, mas nada contra. A realidade é que passaram por problemas seríssimos, e eles viram Deus agir em todos os instantes da sua caminhada, mas ainda assim eles titubeavam em dois caminhos, em dois pensamentos. E Deus usa Isaías, usa Jeremias para falar que iria apertar o negócio, que iria fazer algo extraordinário, mas que iria levá-los, deixá-los nas mãos dos inimigos. E eles, sinceramente, não estavam nem aí. E os profetas falaram, e os profetas orientaram, e eles não aceitaram. Mas isto nada tem a ver com a igreja de hoje, que adora o Senhor, dizendo que grandes coisas fez o Senhor por nós. Hoje nós estamos adorando ao Senhor, porque quando começamos a ler estes salmos, no
seu primeiro verso. Acompanhe comigo aí. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Quem é que os trouxe? Quem? E quem os levou para lá? Quem? Repete, o Senhor. O Senhor os levou. Mas como assim, pastor? É simples. Aqueles que são de Deus, o inimigo não toca. O Senhor autorizou o inimigo, uma nação inimiga, para estarem colocando o seu povo para pensar mais um pouco. E às vezes acontece isso. O inimigo trabalha para Deus sempre. Às vezes nós estamos passando por alguns dilemas da vida e começamos a questionar: por que, Senhor? Por quê? Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Mas a realidade é esta: Ele está esperando você se posicionar. Ele está esperando você falar: realmente, eu preciso estar cada dia mais perto de Deus. É o que Ele quer, que você esteja mais perto dEle. Tudo muito lindo, tudo muito bonito. Cantamos, adoramos, tocamos, mas aí vem a grande pergunta: você edificou a tua casa sobre a rocha? Sim ou não? Responda. Sim ou não? Sim. Então eu sei que você não falta escola bíblica dominical. Sim ou não? Sim. Não falta culto de ensinamento. Sim ou não? O sim foi senti. Mas fique tranquilo, porque você não mente. Amém? Amém? Isso. E por você não mentir, você certamente está. Lembra? Quem construiu sobre a rocha, vieram os ventos. Foi isso ou não? Os vendavais, os rios, as correntes bateram naquela casa. Lembra disso? Mateus capítulo 7, lá versículo 24, enfim, Deus. Mas a casa não pregue um pouquinho comigo, eu gosto. A realidade é que ventos nós temos todos os instantes na nossa vida. Eu costumo dizer na igreja que hoje é o dia em que o Senhor vai liberar a vitória para você. Creia nisso. Hoje é este dia. Você recebe isso? Amém? Amanhã, ao acordar, tem outra peleja. Você recebe isso? Olha o glória. Ninguém quer, mas é uma realidade. É uma verdade. Porque a nossa vida é assim. Isto quer dizer ventos. Isto quer dizer mar revoltos. Isto quer dizer que simplesmente as pedradas virão. E não foi fácil passar por 53 anos de batalha e chegar aqui e poder lembrar e glorificar a Deus pela vida do pastor Pascoal. Não temos como esquecer. Eu posso entender se hoje aqui ele estivesse, ele ia ver essa turma toda aqui e ia falar: valeu a pena. Valeu a pena. Desculpe os filhos, porque eu conheci o ilustre pastor. Queixo duro. Duvido que
você estava de brinco hoje aqui. Duvido. Isso é o mínimo. É o mínimo. E não tem como esquecer. Cheguei na reunião da convenção. E a reunião era na nossa igreja, em Marechal Hermes, o pastor Samuel, dirigindo a igreja. E eu cheguei. Cumprimentei os irmãos e dei a paz para o pastor. A paz, pastor, ele, quê? A paz, pastor, ele, a paz de quê? Falei, ô velho. Ali eu comecei a me policiar. Eu falei, eu tenho que chegar perto desse homem devagar, senão ele vai pegar o meu pescoço. E eu comecei a entender que a paz não era minha, a paz era do Senhor. Isso era as mínimas coisas. E me veio à memória, porque quando eu fui sabatinado por 12 pastores, tudo de cabeça branca. Cada um fazendo uma pergunta daqui, dali, eu respondi, o outro já estava fazendo outra aqui, ali. E ele estava lá. E eu glorifico a Deus por isso. Amém. Jesus é bom. Voltando a o salmista aqui, ele expressa, na realidade, momentos de grande satisfação. E muitas das vezes Deus nos permite passar por questões, por problemas, aonde nós vamos nos encontrar perguntando: o que eu fiz para passar por tudo isso? Não nos cabe perguntar a Deus o que fizemos. Apenas cabe-nos aceitar a correção que Ele tem para cada um de nós, entendendo que Ele corrige aquele a quem ama. E muitas das vezes estamos passando por situações para correção. E eu quero te trazer de volta aqui, porque esse salmo, ele simplesmente nos manda observar os salmos de número 137. Eu quero ir com você até lá, por favor. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de onde? De Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, fizemos o quê? Penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como? Mas se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque dizia: arrasai até os seus alicerces.
filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas terras. Você está entendendo por quê? Eles diziam: grandes coisas fez o Senhor. Eles estavam voltando do cativeiro. Cativeiro este que aconteceu em 586 a.C. Foram levados, passaram por grandes aflições, e como lemos aqui no Salmo 137, os que os levaram cativos, os seus inimigos, agora estavam caçoando, zombando deles, dizendo: pegue aí os seus instrumentos e cante-nos uma canção de Jerusalém. Cante, se vocês puderem fazer isso. Mas eles tiveram todo o tempo da vida para fazer e não fizeram. Eles saíram da presença de Deus, eles deixaram tudo para trás, aquilo que os seus antepassados haviam contado para eles, haviam testemunhados. Eles então agora estavam entendendo que eles eram autossuficientes. É por isso que não podemos esquecer do pastor Pascal. Não podemos, porque ele tem uma história neste lugar. E essa história vocês estão trazendo até os dias de hoje. Eu creio nisto. E o Senhor lá dos altos céus está dizendo: eu vos abençoo. Eu digo o quanto eu tenho feito e ainda farei por esta igreja, porque vocês estão guardando o bom nome do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí Deus falou: olha, eu vou permitir que vocês sejam cativos, sejam levados. E nesta ocasião da invasão, simplesmente muitos caíram na espada, e muitas crianças foram pisoteadas, jogadas em paredes, mortas, sem nenhum tipo de pena. Fizeram isso, mas tudo isso foi profetizado antes. E eles não acreditavam. Mas o tempo passou, e alguém disse para eles que isto não iria demorar. O cativeiro seria rápido, muito rápido. Fique tranquilo. E eles ficaram lá 70 anos. 70 anos. Eu estou com 65, já estou cansado. E eles ficaram 70 anos. Isso quer dizer que alguns nasceram lá, em terra estranha. Nasceram lá. E Jerusalém ficou sob escombros da destruição por 142 longos anos. Daí você começa a analisar a chegada de Neemias, quando está no palácio, servindo ao rei, e chega o seu irmão e diz para ele: como está o negócio lá? E alguns já haviam voltado, na realidade, mais ou menos em torno de 50 mil, já haviam voltado, mas eles voltaram para uma terra que
que ainda não estava estruturada totalmente. Voltaram para uma terra, de repente, como você vê hoje, a cidade lá dos Hamas, aquela guerra, a cidade de Gaza e outras coisas, quando você vê aqueles escombros e as pessoas não querendo sair dali, ficando ali, mais ou menos esta é a imagem que se tem desse povo agora voltando para Jerusalém. E aí, simplesmente, acontece o inesperado, porque o Senhor que os levou foi o mesmo o Senhor que os tirou. Isto quer dizer que a tua prova tem uma data de validade. A tua prova tem uma data para entrar e tem uma data para sair. Não será permanente o teu sofrimento. Não será permanente, porque Deus tem você na palma das mãos dele. Ele sabe o teu nome, ele sabe perfeitamente o que vai fazer com você, ainda que você pense que você está sendo açoitado pelo inimigo. Tranquilize o teu coração, Deus está no controle. Passe o tempo que passar, Deus nunca vai perder o controle. E foi o que aconteceu com esse povo. Eles agora estão felizes, porque eles tinham o tempo todo antes de irem para o exílio para adorar a Deus. O tempo todo. Muitos de nós, adorando hoje aqui, saindo daqui, de repente o inimigo vai formar um esquema para você perder o que você recebeu hoje nesse culto. Conselho de amigo, não dê confiança a ele. Vai para casa cantando, vai para casa orando, vai para casa lembrando do culto, vai para casa dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim, e eu estou alegre. E aí, o que acontece é que, enquanto eles estavam lá, totalmente sem condições, porque quem estava pedindo a eles para que eles cantassem, para que eles tocassem, eram seus próprios adversários, seus próprios inimigos. Então, para que tocar? Deixa eu pendurar minha harpa, não tem mais graça, deixa. E aí me faz lembrar, pastores amados, de muitos crentes que ficam pelo meio do caminho. Às vezes são músicos na igreja, às vezes já tocou na orquestra, já tocou, e simplesmente falou: nessa luta que eu estou passando, para que eu vou tocar? Deus me abandonou? Deixa eu sentar no último banco? Nada a ver com você que está no último banco, tá bom? Fique tranquilo, eu estou vendo que o último banco está cheio porque ele tem lugar. Mas, e sei perfeitamente que você chegaria e não usaria o último banco, porque você construiu tua casa na rocha. E esses homens penduraram as suas harpas. Era um instrumento de exaltação, instrumento em que eles tocavam e cantavam, adoravam aquele que tirou os seus antepassados lá do Egito. Vamos adorar, vamos glorificar.
tinha como fazer, porque não existia clima para isso. Mas a realidade é simples. Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum é nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Eu preciso falar de novo. Bem sei que tudo, repete comigo, tudo, mas é tudo. Tudo é tudo. Entende? Não é apenas uma parte, não é apenas uma parcela, não, é tudo. E quando eu começo a entender que eu sirvo a um Deus que tudo pode, eu fico todo bobo, eu fico todo parceiro, eu simplesmente me espaldo no poder de Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Que é isso? Este povo não entendiam que mesmo Deus que colocou eles lá iria tirar. E aí você volta para os Salmos 126. Olha só. Então a realidade é que para nós parecia um sonho, mas a nossa boca se encheu de agora, todo mundo alegre, todo mundo rindo, dentadura nova, né? Naquele tempo não tinha esse negócio para brilhar o dente, né? Botar branquinho, né? Não tinha. Até o jogador Ronaldinho naquela época ia ficar com dente bonitinho. A nossa boca se encheu de e a nossa língua de. Agora nós podemos cantar porque estamos em casa. Agora estamos em Sião. Saímos da opressão do adversário. Saímos das drogas. Saímos das bebidas alcoólicas. Saímos da prostituição. Saímos do cigarro. Saímos da fofoca. E agora podemos cantar, podemos louvar, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas. E o mais importante é que as nações simplesmente disseram com grande voz, porque elas diziam, entenda isso, as nações ao redor, as nações que riram quando eles foram levados, as nações que aplaudiram quando eles foram simplesmente para o cativeiro, agora tiveram que engolir
porque eles estavam de volta. Tiveram que ver. Isto quer dizer que você pode hoje estar passando por este problema seríssimo que o Senhor permitiu, porque Ele permite para forjar você, para melhorar você, e simplesmente os teus inimigos viram e zombaram, mas amanhã, isto é promessa de Deus, o tempo dele se findou e você está de volta ao teu lugar com vitória, dizendo grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas fez o Senhor por mim. E o mais interessante disso, já indo para o final, é que você vai falar, mas aquela vizinha fofoqueira também vai. Entende isso? É. Aquele pessoal que mora no mesmo quintal, e fica olhando você na prova e fala: cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele? Olha o que ele está passando. Cadê o Deus? E às vezes até pergunta: onde está o teu Deus? E você precisa responder: aonde está o teu Deus? O que você responderia? Simples, responda comigo: ele está onde sempre esteve. Ele está onde sempre esteve. Está olhando você, cuidando de você, protegendo você. E não tem jeito, que você pode passar o que você passar, no final você está na mão dele do mesmo jeito. Que ele é o Deus que controla todas as coisas. Aonde está teu Deus? Aonde sempre esteve. Eu é que às vezes não entendo isso. Dou uma topada, falo: quero saber de igreja nada, quero saber. Epa, o que é que houve? Calma. Não. Você deu topada porque você não olhou no chão. É verdade? Teve um irmãozinho lá na igreja, dando testemunho, que ele estava numa situação muito complicada. E ele foi na igreja, e chegou na igreja, ele não tinha dinheiro para colocar na oferta. E ele estava muito atribulado. Ele falou: poxa, não tem R$1 para botar na oferta. Aí pode um negócio desse. E ele de repente saiu da igreja na consagração, foi caminhando, porque também não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Foi caminhando, ele falou: vou passar no banco. Ele falou: o que? De repente ele falou: o que eu vou fazer no banco? Eu sei que não tem dinheiro lá nenhum. Fazer o quê? Aí ele disse que sentiu: entra no banco. Ele entrou no banco vazio. Quando ele olhou para o chão, tinha um paco de dinheiro assim. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o outro, pegou, olhou de novo, olhou e botou no bolso. Aí ele deu glória. Depois eu falei para ele: alguém perdeu esse dinheiro. Você está dando glória pensando que foi Deus que te abençoou. Se Deus te abençoou, ele amaldiçoou quem? Entende a questão? Aí ele: pastor, agora não tem como, não dá nem para devolver lá no banco, porque não sei se de repente o gerente vai ficar. Eu falei: vai na paz. Vai na paz, fique tranquilo, porque são coisas que nós precisamos parar e pensar. Não é verdade? Alguém perdeu esse dinheiro, quem perdeu deve estar desesperado. E aí o irmão fala: tá de Deus. Ele está voltando do deserto, ele saiu do deserto dele e falou: Jesus é bom. Quero fechar aqui com você, queridos, fazendo-os entender uma coisa: os nossos inimigos, eles verão que você tem um Deus que
simplesmente vela por você. Grandes coisas fez o Senhor. Isso será dito pelos vizinhos, pelos familiares, pelos colegas de trabalho, quando você for promovido. Não precisa você caguetar ninguém, que vai ser abençoado. Não precisa você pisar em ninguém, que Deus vai te colocar onde tem que te colocar no momento. E a única orientação que eu dou é: estude. Estude e estude. Amém? Aí você vai poder dizer em alto e bom som: grandes coisas fez o Senhor. Aleluia. Por nós. No dia do teu culto em ação de graças, a igreja vai dizer: grandes coisas fez o Senhor a este. E por isso, nós estamos alegres. Amém, queridos? Deus em Cristo nos abençoe. E que você possa glorificar a Deus durante essa semana, quando a bênção chegar. Lembre-se disso. Você serve a um Deus que está aonde sempre. Nunca se esqueça disso. Ele está te olhando. Ele está velando por você. Ele está preparando o dia da tua vitória. Obrigada, Deus. Ele não está preocupado em mostrar para o inimigo que você é vencedor. Porque o inimigo sabe. O inimigo conhece a palavra. Ele sabe que você não é vencedor. Você é mais que vencedor. Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.